Ontem teve uma reportagem no Fantástico a respeito de um assunto que me bate. Eu não sei se bate em vocês, mas em mim bate bastante. Oi, pra quem não me conhece, eu sou o Juan, de vez em quando faço os vídeos aqui pra internet. E o papo de hoje é sobre animal. Numa dessa, até a Nicole Bols entrou no meio. O que é o papo da reportagem? Era sobre como a outra reportagem da semana passada, do domingo passado, tinha feito efeito no sentido de descobrimos novas situações. Na semana passada, a reportagem era sobre alguns micos que foram encontrados muito machucados nessas operações de transferência de animal de uma forma indevida e de alguns ovos. Você vai falar assim, ovo do quê, Juan? Ovo de arara azul, de lear, se eu não me engano, e de arara vermelha, e de tucano. Enfim, essas espécies que são coloridas e bonitas e que a galera tira como símbolos de beleza e da fauna brasileira. Entendeu? Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a dificuldade que é ter certos animais no ambiente urbano, que eles deveriam estar nos ambientes naturais deles. E também já fiz aqui um vídeo falando sobre a dificuldade de você ter descobertas científicas, de descobrir animais em certos habitats naturais e como divulgar isso para as outras pessoas, porque enfim, a caça e procura desses animais por parte da gente, ser humano, continua. Só que não era para continuar. Esse é o ponto. Porque é meio que subentendido da nossa cabeça que desde os anos 2000, mais ou menos, essa prática de eu vou tirar um animal da natureza e vou levar para outro país, ou então para um riquíssimo bambambam, é uma coisa que ficou lá atrás e que hoje em dia isso não existe mais. Pelo menos é uma coisa que ficou subentendida na nossa cabeça, eu não sei por qual motivo. Eu não sei se certas operações foram apagadas, se colocaram panos quentes em cima de situações, ou até mesmo outras situações podem ter sido simplesmente coniventes. Eu não sei, eu não posso afirmar nada com toda certeza. O que eu posso afirmar é que, por eu ser ecólogo, eu tenho uma noção a respeito de conservação e principalmente de espécies. Então a opinião e o fato que eu vou dizer aqui não é uma coisa de achismo na minha cabeça, estou querendo militar a respeito de bicho que está na mata. Não é isso, é uma visão profissional a respeito de um assunto importante. Da reportagem passada para essa, a diferença é que na passada eles estavam falando sobre uma situação que tinha acontecido há 3, 4, 5, 6 meses atrás. E estavam mostrando também como que esses animais estavam sendo recuperados. Como os micos estavam melhorando dos seus machucados, como os ovos que foram encontrados conseguiram ser incubados e as aves se desenvolveram, estão aí com alguns meses de vida já. E até mesmo na reportagem foi uma coisa que deu a entender que é uma situação que aconteceu meses atrás e que agora eles só estão demonstrando como aconteceu e como está sendo a recuperação, certo? Na de ontem o papo era a respeito de, olha, além daquilo que a gente descobriu mais outros 70 grupos de Zap, Telegram e coisas do tipo de venda de animal silvestre. Descobriu como? Não fala como descobriu, só fala que descobriu. E aí eles começam a mostrar conversas, não em prints ou mensagem de texto, até porque a gente sabe que hoje em dia muito facilmente pode ser editado essas coisas. Eles começam a mostrar áudios de integrantes dos grupos. Teve um áudio que eu achei um absurdo, que era tipo, a gente tem de tudo aqui, a gente tem serpente, a gente tem macaquinho, a gente tem tucano, a gente só não tem onça ainda. E esse ainda me pegou. Porque são espécies que, de certo modo, são atrativas. Tipo, macaquinho, você fala, que bonitinho, macaquinho, nananana. Que coisa fofa, quero um pra mim. Que é essa situação que entrou a Nicole Bols. Vamos lá pra isso. Que ela ganhou os macaquinhos do ex-namorado dela, do ex-cônjuge. O cônjuge mostrou pra ela a nota fiscal, que tava tudo certinho, que ele tinha comprado de uma loja especializada no assunto e que tava tudo certo. Spoiler, ele comprou de uma feira ilegal e o outro ele comprou de uma vizinha. A nota era uma nota fria. Então ela foi colocada no meio de um bafafá a respeito de a Nicole Bols está ajudando a fazer de animais. Só que ela mesma foi enganada pela situação. Só que por ela ser uma pessoa pública de muita influência, o nome dela que rodou. E aí vamos colocar a respeito desses macaquinhos dela. Como você pega pra ver nos vídeos, são macaquinhos fofíssimos. São uma graça, gente. Só que é aquilo, são animais de origem não legal. Não é porque o bicho é fofo que você tem que ter ele na tua casa. Para você ter certos animais na sua residência, se você de fato quer ter um animal silvestre, você precisa ter uma sequência de situações
que sejam benéficas a esse animal. Tipo, não dá pra colocar um macaco numa jaula. Não dá pra pegar e colocar uma arara numa... Ai, como que é o nome daquilo mesmo? Numa gaiola. Porque são bichos que dependem de grandes espaços para se desenvolver, que dependem de certos tipos de alimento muito específicos. Não dá para só dar leite pro bicho, pro macaquinho. Assim como não dá para dar só semente de girassol pro arara. Animais diferentes têm alimentações diferentes. E os silvestres têm alimentações às vezes muito específicas. Por isso que toda vez que vem a situação de animal na internet, por exemplo, teve o caso da capivara filó há sei lá quanto tempo atrás, que todo mundo achou um absurdo, aí vai Luísa Mel e vai não sei o que, não sei o que, não sei o que. As pessoas falam, agora não pode mais mostrar animal na internet porque o Ibama vai lá e vai tirar de você. Vai. Se tiver alguma coisa errada, vai. Se você está tendo um animal dentro da sua casa, que você pode ter o carinho do mundo que for, mas se ele for um animal ilegal e estiver passando por maus tratos, ele vai tirar. E ele tem a razão de tirar. Você pode estar agindo da melhor forma possível, cuidando do animal da melhor forma como você acha que é o melhor. Só que, assim como eu, existem diversos outros tipos de profissionais que se especializam no cuidado com animais. Não precisa ser necessariamente veterinário. Biólogos e ecólogos têm a noção de como o desenvolvimento de uma espécie pode vir a acontecer. Quando é publicado fotos e vídeos de animais que em teoria são bonitos e que são fofos, a gente fala que isso é o que é considerado uma fofofauna. Exatamente por esse fofo vir de ai que gracinha esse bichinho aqui, ai que coisa mais linda. Só que não é porque é fofo que necessariamente esse bicho ele tá sem estresse. O estresse no sentido de... Não é no sentido de, ai meu Deus, ele tá batendo contra as coisas, ele tá destruindo tudo. Não, não é isso. O estresse pode vir num comportamento repetitivo, ele dando voltas em cima do mesmo ponto, dele batendo a cabeça contra a grade de alguma coisa. Ou então não está se alimentando direito, ou então ele tá comendo tudo de uma vez, e aí ele acaba vomitando. Ou, enfim, entendeu? O estresse, diferente do que a gente entende, não é de irritação, e sim de mau comportamento no sentido de poderia estar melhor em outra situação. E quando é dito na gravação que os caras só ainda não conseguiram uma onça, ainda, quer dizer que eles estão atrás. Quem trabalha com conservação e tem tipo, por exemplo, vou dar o exemplo de uma onça pintada especificamente falando. Existem projetos que usam colares de monitoramento que tem chips para mostrar onde a onça tá. Pro que os caçadores acham? Não! Para quem faz a conservação dela saber como ela está se comportando. Tem onça que anda centenas de milhares de quilômetros ao longo de toda a sua vida. Além disso, desse comportamento de movimento, que a gente chama de ecologia do movimento, também tem a situação de eu tenho uma onça que está com um colar aqui que é do macho, tem tantos anos, eu tenho uma outra onça que também tem um colar, é fêmea, tem tantos anos, ambos estão na sua época reprodutiva. Se eles se encontrarem, que maravilha, porque vai ser muito provável deles conseguirem se reproduzir e ter mais onças no meio ambiente. Então a ideia de ter colar para monitorar esses animais não é necessariamente para que sejam caçados, e sim para ter questões ecológicas importantes a serem desenvolvidas. E as pessoas de má fé não entendem isso. As pessoas de má fé entendem que, com toda certeza esse colar é para ajudar o caçador. Não é. Não é. Assim como não é legal você pegar um animal de uma forma que você não sabe, por exemplo, que nem a situação da Nicole Balls, da sua vizinha, porque sim... Porque, mais uma vez, o animal precisa de diversas situações para ele estar num ambiente que é favorável para ele. E provavelmente sua casa não é um ambiente favorável para ele. A gente já tem animais domésticos específicos para isso, que são os cachorros, os ratinhos, tipo hamster, essas coisas, e gatinhos. Você realmente precisa ter uma sucuri branca na sua casa, dentro de um aquário? Você realmente precisa ter um macaquinho dentro da sua casa? Você realmente precisa ter uma arara dentro do seu apartamento? Eu com certeza vou dizer pra você que você não precisa. Mesmo que você tenha o amor enorme em cima daquele bicho, um carinho enorme depositado em cima de dias, semanas ou anos, independentemente do tempo. Pegar animal de uma forma ilegal é de fato ilegal. Se você quer cuidar de um animal silvestre, você precisa ter todas as legalizações possíveis, todos os documentos possíveis. E isso não é um ataque e um hate para quem tem esse bichinho em casa. Não é. É apenas uma visão profissional a respeito de um assunto, porque você pode muito bem tomar uma multa absurda que você muito provavelmente não vai conseguir pagar depois. Então você quer ter um animal dentro da sua casa? Faça
tudo de forma correta, para não ter problema depois. Inclusive para não incentivar o erro dos outros. Tá certo?